No século XIX, o jovem sacerdote Damião, com apenas 33 anos de idade, se oferece para morar na ilha de Molokai e ali exercer o seu ministério sacerdotal. Digo se oferece porque provavelmente foi o único a se oferecer a ir para lá. Porque a ilha de Molokai, nessa época, era colônia do Havaí. Então, todos os leprosos do Havaí eram despejados na ilha de Molokai. Ele se ofereceu, foi. E ao chegar lá, ele encontrou uma situação caótica. Ali havia violência, não havia esperança, porque não havia assistência médica, não havia casas para morar. Mas Damião foi lá para dar dignidade para aquelas pessoas. E, de fato, levou dignidade para aquelas pessoas. Mas chegou um ponto que ele não pôde mais voltar para o continente, porque agora ele estava contaminado pela lepra. Jesus fez isso também quando curou o leproso. O leproso entrou na cidade e ele foi morar no deserto. Que coisa linda! São Damião de Molokai entendeu exatamente o processo. O processo que Jesus fez para nos curar. O processo que Jesus fez para curar a nossa lepra. Em sentido místico, a lepra é lá do pecado original, né? Da cobiça, da soberba que ainda vem nos dias de hoje contaminando a todos nós. Veja, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 e diante, diz assim: aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me ou curar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão e tocou e disse: eu quero ser curado. Aqui nós vemos nesse leproso, uma atitude que nos falta para curar a nossa lepra. Porque nós escondemos a nossa lepra, o nosso pecado. Mas se o nosso pecado fosse exposto para todos, isso nos espantaria e nos levaria, talvez, a tomar uma atitude para limpar aquela lepra. Né? Veja, em primeiro lugar, ele fez um ato de fé, aproximou-se de Jesus. Ele fez um ato de humildade, ajoelhou-se diante de Jesus. E fez um ato de obediência, dizendo: se queres, podes limpar-me. Tudo isso é louvável. Né? E veja, aqui eu vejo, por exemplo, uma falha muito grande na oração de muitos que não percebem isso. Principalmente a oração protestante diz assim: eu determino que na minha casa não vai ter doença, não vai ter falta de... Quem sou eu para determinar alguma coisa para Jesus? Se nós quisermos nos limpar da nossa lepra, do nosso pecado, nós temos que fazer atos de fé, de humildade, de obediência. E veja, Jesus se compadeceu sim deles. E Jesus não precisaria tocar nele, mas Jesus tocou nele. A compaixão de Jesus fez com que Jesus tocasse nele. E Jesus falou: eu quero ser curado. Seja curado. Mas a lei dizia que se alguém tocasse num leproso, ficaria impuro. E é interessante que aqui Jesus envia ele para que vá até o sacerdote para se mostrar que ele havia sido curado. Porque era a lei que o sacerdote o examinaria e daria a ele um atestado de reintegração de saúde, sei lá. E ele faria, então, um sacrifício no altar em ação de graças. Mas se nós analisarmos a palavra que vai dizer que Jesus, então, foi para o deserto. É interessante que Jesus carregou sobre si as nossas dores, né? Aqui a gente vê bem isso. Sabe como os missionários da Fraternidade Toca de Assis fazem numa situação emergencial, quando pegam lá um doente que está jogado na rua e tem muitas vezes os bichos, as larvas comendo parte do corpo? Numa situação emergencial, né? Porque se colocar ali um veneno, aquelas larvas vão expelir uma água que não vai permitir que chegue até eles o veneno. Então eles colocam um pedaço de bife de carne de boi fresca em cima, e os vermes, as larvas instintivamente vão buscar essa carne fresca. E aí depois eles tiram esse bife e sai todos aqueles vermes. Jesus fez isso conosco. Isso se chama redenção. Jesus nos comprou de volta, né? Nos comprou de volta. Ele fez todo esse esforço, ele nos comprou, ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos a coragem
a humildade e a obediência desse leproso aqui, de chegar diante de Jesus, lá no confessionário, no tribunal da misericórdia, e mostrar as nossas misérias. É preciso coragem para olhar dentro de nós mesmos e ver tamanhas misérias que tem dentro de nós. O pecado vai nos consumindo, a lepra vai consumindo, vai caindo os dedos, vai caindo o nariz, vai caindo a orelha, vai caindo... O pecado faz isso conosco e nós não percebemos, porque nós maquiamos tudo isso. Mas é preciso que nós tenhamos essa coragem para ser reintegrado na sociedade. Na sociedade, não fisicamente, mas na sociedade, na comunidade dos santos. Fazer parte da igreja novamente, estar na presença de Deus, para que no dia que nós formos chamados, sim, no final dessa vida, nós possamos nos apresentar com coragem diante do juiz.